E agora sim, no Jornal Brasil Atual, nós vamos fazer contato com José Dirceu, que é ex-ministro e chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, também foi deputado estadual, federal, pelo estado de São Paulo. Muito bom dia, José Dirceu, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Às ordens. Obrigado pela tua participação, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. José Dirceu, normalmente tem um ditado popular que diz que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Mas dessa vez, 2023, na verdade, começou já no ano passado, né? Após o resultado das urnas, no dia 30 de outubro, foi iniciado um processo de articulação e o Lula, ainda como presidente eleito, começou a ser reconhecido como governante de fato do país. Com o mote União e Reconstrução, o governo teve seu primeiro desafio logo nos primeiros dias, quando o Estado Democrático foi colocado em risco. Hoje chegamos a pouco mais de 50 dias do governo. Já dá para fazer uma avaliação desses dias tão intensos, Zé Dirceu? Perdemos o contato com o José Dirceu. Vamos tentar fazer aqui a reconexão com o ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula, para fazer uma avaliação dos primeiros 50 dias do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora sim. Você consegue me ouvir, Zé Dirceu? De novo perdemos o contato com ele. Zé Dirceu, você consegue me ouvir? Agora sim. Como é que a gente pode avaliar, qual a sua avaliação, Zé Dirceu, desses 53 dias de governo Lula, que já são muito intensos, né? Como é que você avalia as primeiras medidas do governo Lula, antes já do início do seu mandato, já com as suas articulações internacionais, dia 8 de janeiro, o ataque à democracia, e depois esses diversos acontecimentos que a gente vê como consequência do desastre que foi a gestão anterior, por exemplo, com o povo Yanomami, e agora essas tragédias ambientais. Como é que você está avaliando as primeiras ações do governo Lula? Bem, você mesmo já apontou as principais iniciativas e realizações do governo. A questão ambiental e a questão Yanomami são hoje no mundo, não é só no Brasil, é uma questão decisiva, que é a transição energética e ambiental que se faz necessária. O próprio capitalismo já reconheceu isso, como também já reconheceu a igualdade de gênero, a igualdade racial. Basta ver que todas as grandes empresas hoje têm essas agendas. Mas o que marca o governo do Lula, em primeiro lugar, é a derrota do golpe, que é a reafirmação da democracia. E a política externa, que o Brasil estava isolado do mundo. E o Brasil é um grande ator internacional, é o quinto país em territórios, sexto, sétimo em população, uma das 10 maiores economias do mundo. É um país que pode e deve retomar a integração sul-americana, isso Lula já fez. Acredito que a viagem à China e agora, e já os Estados Unidos e a Argentina, Portugal, já vai demarcando essa reinserção do Brasil no mundo. Não só pela questão ambiental, mas também pela reindustrialização do Brasil, da retomada do projeto de desenvolvimento nacional. Lógico que o governo está marcado também pela reconstrução dos ministérios que estavam destruídos, inclusive da ciência e tecnologia, que é o que há de mais importante nos próximos 10 anos para o Brasil, que está atrasado em matéria educacional e em matéria científica. E o Lula e o governo recomeça a reestruturação do Ministério da Saúde e Educação também, certo? Não só cultura, ciência e tecnologia. E garantir os programas sociais, certo? Que não tem só um efeito de combater a fome, certo? Combater a pobreza, mas também de reativar a economia, porque nós precisamos de demanda para que a economia cresça. E as políticas adotadas nos últimos 6 anos, com teto de gasto, com privatização, elas levaram a uma estagnação econômica. Nós estamos, na verdade, no último trimestre, já quase em recessão. Então, relançar, certo, os programas sociais, certo, retomar o diálogo sobre a reindustrialização, certo, reinserir o Brasil no mundo, significa que voltamos ao fio da história, porque a integração também faz parte disso, que é o projeto de desenvolvimento nacional. O que diferencia o governo do Lula do governo do Temer e do Bolsonaro é que eles abandonaram o projeto de desenvolvimento nacional. Eles abandonaram o Brasil como nação, certo? Eles veem o Brasil como um apêndice, né, do mundo ocidental, vamos dizer assim, e com uma visão muito da Guerra Fria, quando nós temos um mundo que é um outro mundo, uma outra geopolítica, com a presença da China, da Índia, da Rússia, do Irã, da Turquia e dos blocos.
Então, essa questão do projeto de desenvolvimento nacional tem que ser vista ao lado da questão democrática e da questão social. Sabe? Agora, E Zé... o país passou com desmonte praticamente dos grandes programas que haviam sido implantados. A gente está conversando com o José Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato do governo Lula. A gente vai falar sobre essa questão da retomada do crescimento econômico, até com o enfrentamento dessa questão dos juros no Brasil, a autonomia do Banco Central. Mas eu queria falar contigo também, Zé Dirceu, sobre o reposicionamento do Brasil no tabuleiro internacional, na geopolítica. O presidente Lula fez questão de dizer para o presidente Biden que ele não queria participar da guerra, ele estava lá para buscar soluções para a paz. E, nesse sentido, o presidente Lula falou da importância do uso do dinheiro que é gasto para a guerra, se fosse utilizado para diminuir as desigualdades no mundo, o mundo seria menos, menos cruel. Como é que você avalia já essa posição do Lula e, ao mesmo tempo, o Biden anunciando 50 milhões de reais como sua contribuição para o Fundo Amazônia e, logo em seguida, 500 milhões de reais dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia? De dólares. Ou de dólares, desculpa, dólares, bem, claro. Essa questão da guerra, infelizmente, já é praticamente regra nos últimos anos, praticamente nos últimos 20 anos. Vamos lembrar que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, o Iraque, destruiu a Líbia e a Síria. E só não ficou na Síria porque foram derrotados pela assistência que a Rússia e o Irã deram ao governo da Síria. Argumentar o caráter autoritário, ditatorial de um governo para você romper todas as normas internacionais, porque ou nós nos guiamos pela não intervenção, pela autodeterminação, pelas soluções pacíficas, ou nós viveremos num mundo de guerra. E guerra nós sabemos o que significa, nós já estamos vendo, vimos o Iraque, a Síria, a Líbia, o Afeganistão, e agora estamos vendo na Ucrânia. Certo? É tragédia humanitária, certo? É destruição, certo? Não é só mortes, é uma tragédia que nós estamos assistindo. Portanto, se tivéssemos visto o cumprimento dos acordos de Minsk, não teríamos a guerra, porque tudo tem um antecedente, que não é o caso de discutir aqui. O importante é que o Brasil se mantenha dentro das regras das Nações Unidas e trabalhe para uma nova governança mundial. Porque se não houver novos acordos, inclusive a questão do próprio comércio, certo? Da transferência de tecnologia, dos investimentos, ou seja, da globalização, está sendo questionada pelos Estados Unidos, porque à medida que a China e outros países começam a ter capacidade de competir com os Estados Unidos e com a Europa, eles iniciaram uma verdadeira guerra comercial, tecnológica, com sanções, né? E também com protecionismo. Aqui no Brasil, toda vez que você fala em subsídios, toda vez que você fala em participação do Estado, parece que você está fazendo uma heresia. Mas, na verdade, que a Grã-Bretanha acabou de fechar seu mercado de aço agora com um imposto sobre o carbono. E todos os países da Europa e o próprio Estados Unidos têm tomado N medidas de subsídio, de apoio, de incentivo, a partir do contribuinte do Estado, para reorganizar as cadeias produtivas e retomar setores importantes da sua indústria ou para fazer verdadeiras revoluções tecnológicas, revoluções que marcaram os últimos 30 anos, inclusive, do mundo. Portanto, essa questão do papel do Estado, essa questão dos juros, porque é um país que paga juro real num mundo que o juro é negativo praticamente, como o Brasil, de 8%, 10%, não pode ir em lugar nenhum. Como é que nós podemos viver num país onde a inflação, certo? Vai ser 5%, 6% e os juros são quase 14%. Estou falando do juro da taxa Selic, porque o juro real é 30%, 40%. Não vou falar de cartão de crédito, crédito rotativo, cheque especial, que praticamente vai desaparecendo. A verdade nua e crua é que nós vivemos uma situação única no mundo, única. E os juros não têm levado a nada, porque a inflação não tem sido reduzida por causa do aumento dos juros. Está mais do que comprovado no Brasil. E sim por outros fatores externos ou internos, como a isenção, a redução de impostos sobre combustíveis,
ou a superação de determinadas questões na agricultura que trouxeram escassez de produtos. Na verdade, é um choque externo que o Brasil acabou, inclusive de maneira razoável, assimilando, entendeu? Porque não houve no país nenhuma grande crise, a crise que existe social, a fome, o aumento do desemprego. Tudo isso, no meu entendimento, são consequências da concentração de renda e riqueza que tem no Brasil. Mesmo o déficit público, a dívida pública, um país com 1% da população tem um terço da renda e 10% tem 50% e não paga impostos, aí o trabalhador que paga impostos, o trabalhador que paga juros, quem tem propriedades, tem garantias, quem tem capital de giro, certo? Paga imposto, paga juros muito reduzidos, quase os juros que deveriam todos nós pagarmos. Então há uma emergência no país, que é a reforma tributária, para que o país possa fazer grandes investimentos, não só no social, no ambiental, mas na tecnologia e inovação e na sua reindustrialização, porque o Brasil vai continuar dependente de todos os IPFAs, ou seja, todos os insumos farmacêuticos. Se houver uma guerra entre o Paquistão e a Índia, para a indústria farmacêutica brasileira, como, aliás, nós não tínhamos máscara, não tínhamos luvas, não tínhamos respiradores, etc., etc., nós temos um déficit hoje de quase 50 bilhões na indústria química, 17 bilhões na indústria farmacêutica. Por que o Brasil não produz? Quando você fala vai produzir, são empresas internacionais, não só nacionais. Você não está colocando restrição nenhuma. E o Brasil, além de tudo, é uma plataforma de exportação para a América Latina. E o Brasil estava nesse caminho de integração sul-americana, de exportação de serviços. Agora, no Brasil, nós estamos no ridículo público internacional que não se pode financiar a exportação, sendo que todos os países capitalistas só são o que são porque financiaram a exportação. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial, além da reforma do capitalismo, né, com o FMI, com Basileia, com a separação de banco de investimento comercial, com a OMC, que acabou surgindo depois, com as próprias Nações Unidas, foi criado o BIRD e o BID para financiar o quê? Exportação de capitais, tecnologia e serviços. Né? O próprio Brasil só é o que é porque lá no século XIX os ingleses financiaram as nossas ferrovias, o telégrafo, os portos, o sistema bancário brasileiro, a urbanização das cidades, que tinham interesses aqui nas nossas matérias-primas, nos nossos mercados. Então é preciso, certo, que se vire essa página, que também é do obscurantismo, do negacionismo, do papel do BNDES, do papel dos bancos públicos, do papel das empresas estatais. A França estatizou a energia nuclear, porque 70% da energia francesa é nuclear, que, aliás, é uma dádiva para a França, que no passado a França tem que ser afirmada como uma potência que teve acesso à energia nuclear para fins pacíficos, como é o nosso caso, como diz nossa Constituição. Mas no Brasil, não. Parece que é megalomania você falar que o Brasil pode ser um Japão, ou seja, o Brasil pode ser um país industrializado, o Brasil pode ser um país desenvolvido por isso tecnológico e sem essa desigualdade social que nós temos. Portanto, a agenda da reforma tributária, a agenda da questão da autonomia, não é o problema da autonomia do Banco Central. Não é esse o problema, porque nós convivemos com isso no passado. É você colocar que o presidente do Banco Central, certo, continua 2 anos, quando se muda o governo, se muda a orientação econômica, porque houve uma eleição no Brasil. Essa eleição mudou uma orientação. Senão, não foi Bolsonaro que foi eleito, não foi um candidato, certo, da direita que foi eleito. Foi um candidato da centro-esquerda com aliança com os setores da direita, é verdade, até pela questão do bolsonarismo, do risco da ditadura, né, e do obscurantismo, negacionismo, da exploração do fundamentalismo religioso. O país se uniu em torno do Lula, formou uma maioria estreita, é verdade, mas é ele que governa. Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema dos juros no Brasil. Até porque nós estamos correndo risco sério com essa crise da Americana, porque está começando a haver uma crise de crédito. Porque o problema da Americana não foi só que ela vinha com fraudes e pedalando, é que a receita começou a cair, porque a economia está parando. Então, a questão mais urgente do Brasil é não deixar a economia parar. Lógico que nós podemos fazer muito, mesmo numa situação como nós estamos vivendo, porque não é verdade que não há recursos, que nós não podemos alavancar, certo? Recursos para o social, é o que nós estamos fazendo. Porque se o país quer crescer,
certo? Ele precisa de investimentos. Se ele precisa de investimento, ele precisa criar condições para o investimento externo, para a transição energética e ambiental, para a modernização da sua infraestrutura, para construir 20, 30 milhões de casas, para levar o saneamento a 70, 80, 90% dos brasileiros e reorganizar, como eu já falei, a indústria que o Brasil tem, porque há mercado interno no Brasil, há mercado interno na América do Sul, mais de 200 milhões de habitantes aqui ao nosso lado, só na América do Sul. Dúvida. Portanto, é um novo governo, E nesse para sentido, além da questão democrática, para além da questão da política externa, da reorganização dos ministérios da educação, saúde, dos programas sociais, né, e também da cultura, da ciência e tecnologia, certo? Nós temos essa questão fundamental, que é retomar o desenvolvimento nacional, o fio da história, que o Brasil sempre, desde a era Vargas, certo? Vem, e foi uma luta pela própria classe trabalhadora, né? Nos últimos 100 anos, desde 17, das primeiras grandes greves, certo? Para que o país seja soberano, tenha autonomia. E autonomia significa autonomia econômica. O país tem que... A principal soberania de um país é a sua capacidade de se desenvolver. E nesse mundo atual é a revolução científica e tecnológica. E não há como sair disso sem uma redistribuição de renda, riqueza no Brasil. Zé O Dirceu, instrumento para isso existe. A Europa fez no século XIX, é a reforma tributária, e fez a agrária também e a política. São perfeito. outras questões que nós temos. Perfeito. Zé Dirceu, a gente só tem mais 2 minutos de jornal e eu queria uma avaliação tua também do posicionamento político do governo Lula, ou do presidente Lula. A gente está vivendo essa tragédia aqui no estado de São Paulo e ele fez questão de vir ao estado e ficar lado ao lado com o governador Tarcísio de Freitas e também o prefeito de São Sebastião, ambos da oposição, mas ele fez questão de trazer essa mensagem. Como é que você avalia também esse posicionamento do Lula de união, de reconstrução do Brasil, também do ponto de vista político? A gente só tem mais 1 minuto, só uma avaliação rápida tua, Zé Dirceu, por favor. A ação da federação, é a restauração democrática, porque frente a situações como nós estamos vivendo, são consequências, né, da nossa irresponsabilidade da ocupação do espaço, né, como o uso da água, da terra. Isso não é desastre natural, como até eu estava ouvindo o Miro, fez questão de destacar, é a federação, a união de todos os estados, de todos os esforços do governo federal, dos municípios do estado, para enfrentar, como nós devemos fazê-lo também, para enfrentar a pobreza no Brasil, para enfrentar a miséria, a desigualdade. O Brasil precisa de um pacto para fazer essa reforma tributária e para ter um projeto, um programa mínimo de como o país avançar nos próximos 10 anos. Porque senão o Brasil vai ficar cada vez mais desigual e nós vamos terminar como os outros países. Porque se você olhar da Colômbia até a Bolívia, nós tivemos insurreições na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile, na Bolívia, porque a pobreza leva, evidentemente, a desorganização totalmente do tecido social, a unidade nacional de propósitos, de objetivos, mesmo dentro da luta política, da luta de classe, das contradições que existem em nosso país, que existem no mundo. Mas é preciso ter atenção para essas gravíssimas consequências de como nós estamos ocupando e usando a água e a terra ainda. Isso vale para a agricultura também, para o agrotóxico, para o desmatamento, para o avanço sobre todos os biomas brasileiros, certo? E vale para a questão urbana. É gravíssima a situação urbana no Brasil. São 40 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco. Quantos são? O problema da mobilidade urbana, esse problema é gravíssimo, que milhões de brasileiros não têm onde morar, entendeu? É preciso essa questão de todas essas bacias hidrográficas precisam ser... O Brasil precisa fazer em 10 anos, quase 100 anos, muitas frentes, né? Por isso que é uma grande responsabilidade nossa que voltamos para o governo, criar condições para uma continuidade, inclusive, de um programa de reorganização do país, que envolve, inclusive, essa questão urbana gravíssima que nós estamos vivendo agora. Agradecer a participação de José Dirceu, que foi ministro, chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, fazendo uma avaliação dos primeiros 53 dias do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu terceiro governo. E eu quero te convidar mais vezes, para participar mais vezes aqui do Jornal Brasil Atual, Zé Dirceu. Infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Forte abraço para você. Eu estou às ordens, pelo menos uma vez por mês, é só vocês marcarem. Desculpe que eu estou num lugar onde, infelizmente, meu sinal está muito ruim e eu, infelizmente, esqueci o computador, então estou trabalhando só com o celular aqui, que
imperdoável da minha parte, mas eu peço desculpa a todos que nos acompanharam aqui, a todas também por esse deslize que eu cometi aqui. Mas é o carnaval, né? Obrigado pela tua participação, Zé Dirceu. A gente vai realmente fazer mais vezes contato contigo. E a gente, enfim, termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente volta amanhã, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição. E a todos e todas, forte abraço. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.